Olá a todos, estamos seguindo em frente com o nosso Kitzur de Shulchan Aruch. A gente se encontra agora no Siman Tet Zain, no capítulo 16, seguindo em frente com o nosso estudo sobre a Tfilá. Até agora a gente falou sobre Psukei de Zimra, sobre a primeira parte da Tfilá, onde se pode parar, onde não se pode parar. Vimos que não se deve falar no meio da Tfilá, a partir do momento em que a pessoa faz a brachá de Baruch Sheamar, até que ele termina, que ele chega no fim. No fim da tefilá, depois da Amidá, ou depois da Hazará, caso ele esteja rezando com Tzibur, não se deve falar, nem Shkoyach, nem bom dia, nem nada do tipo. Agora a gente chega na parte do Kriyat Shema. Kriyat Shema e as brachot do Kriyat Shema. Então até agora a gente tratou de Psukei de Zimra, falamos do Ishtabach, falamos do Kadish, agora a gente segue em frente com a Tefilá, chegando no Kriyat Shema. Kriyat Shema, como a gente vai ver no próximo capítulo, é uma mitzvah da Torá. Temos a mitzvah da Torá de ler o Kriyat Shema todo dia, de manhã e de noite. Agora, nossos sábios, como fizeram com muitas e muitas mitzvot, eles decretaram brachot que nos conectam, que nos preparam para a mitzvah que a gente está cumprindo. Então, o Kriyat Shema também. O Kriyat Shema, ele é uma mitzvah da Torá, e ele tem antes e depois brachot de Rabbanan, brachot que nossos sábios instituíram. No caso do Kriyat Shema, o nosso Kriyat Shema, como a gente está acostumado a fazer, ele é dividido em três partes. Ele tem o primeiro trecho, que é o Shema Ve'ahavta, o segundo trecho é Ve'chayim Shamoa, e o terceiro trecho começa com Vayomer. Esses três trechos, eles aparecem em lugares diferentes da Torá, eles não aparecem em ordem, não aparecem juntos, mas eles formam o Kriyat Shema como a gente conhece. Então, nossos sábios decretaram três brachot, cada uma ligada com um desses trechos. Então, antes do Kriyat Shema, temos duas brachot que são ligadas aos dois primeiros trechos, e depois do Kriyat Shema, temos uma brachá que é ligada ao último trecho. Além disso, à noite temos mais uma quarta brachá chamada Ashkiveinu, que ela é ligada ao fim do dia, ao momento de dormir. Quando a gente chegar lá, quando tratar de Zelachot, a gente fala um pouquinho mais dela. Mas de qualquer forma, o Kriyat Shema, na verdade, ele é formado, ele é envolto em três brachot, duas antes e uma depois. E a gente vai ver aqui que pausas eu posso fazer durante o meu Kriyat Shema e durante as brachot. Obviamente, parar para conversar ou qualquer coisa do tipo eu não posso, mas muitas vezes eu estou fazendo a tefilá, eu estou no meio do Kriyat Shema, e caso eu cheguei atrasado, por exemplo, e eu vejo que o Hazan está fazendo a Amidá, está fazendo a Hazará, posso responder amém ou não posso responder amém? Ou se o Tzibur chegou na Kedushá, e eu estou no meio das brachot, eu posso parar no meio da brachá para responder amém ou não? Geralmente não se para para nada, se está fazendo uma brachá, você tem que fazer ela até o fim. Mas a gente vai ver, tem coisas específicas que sim é permitido responder amém. Então vamos lá. Fala pra gente o Kitzur Hanuch na Halacha Aleph. Kriyat Shema veshalosh brachot shem yotzer or ahava rabba emet ve'atziv, וכן במעריב קריאת שמע וברכותיה, הם חמורים יותר מפסוקי דזמרה. O Kriyat Shema e as brachot, as três brachot que estão em volta do Kriyat Shema, as três brachot feitas de manhã são Yotzer Or, ahava rabba e emet ve'atziv, e assim também Kriyat Shema de Arvit, ele tem exatamente as mesmas alachot, as brachot são um pouquinho diferentes, mas são as mesmas alachot. Derech Agav, já que ele trouxe aqui, vamos tratar um pouquinho do assunto. A segunda brachá que ele traz aqui no Kriyat Shema é chamada de Ahava Rabbah. Esse é o costume de acordo com o Sidurim Ashkenaz. De acordo com o Sidurim Sfard e Sfaradim, os Sidurim Ashkenazim são divididos em dois. Tem o grupo Ashkenaz e tem o grupo Sfard. E Sfaradim, eles têm um Sidur diferente. Agora, tanto o lado Sfard dos Ashkenazim, que são principalmente Hasidim, quanto os Faradim, em vez de Ahava Rabbah, de manhã costumam falar Ahavat Olam, e não Ahava Rabbah. Já o Sidur Ashkenazi, conhecido como Ashkenaz, fala Ahava Rabbah. A verdade é que isso já é uma discussão na própria Gemara em Masechet Brachot, traz discussão o que devemos falar, Ahavat Olam ou Ahava Rabbah, e realmente essa discussão acabou aparecendo nos próprios Sidurim. Uma das explicações diz o seguinte, ela fala qual a diferença, porque realmente foi definido, foi escolhido de forma diferente. Então, Sidurim, existe uma diferença entre Ahavat Olam e Ahava Rabbah. Ahavat Olam é um amor eterno, que ele independe dos atos da pessoa. Ahava Rabbah é um amor grande, que o amor de Akadosh Baruch Hu por Am Yisrael é um amor grande. Agora, o grande, ele pode ser medido, ele pode ser grande, pode ser pequeno, pode subir, pode descer.
Depende muito dos atos da pessoa. Então, os Sidurim Ashkenaz, eles foram principalmente no lado de Havarabá, de saber que, olha, o amor de Akadosh Baruch Hu pelo ser humano depende muito do que ele faz. Se ele está bem, ótimo. Se não, esse amor diminui. Já o Sidurim Sfaradim, Alpi a Kabbalah, e o Sidur Sfard, ele acabou indo mais para o lado de Havat Olam, de que o amor a Akadosh Baruch Hu pelo ser humano é eterno. Isso não libera a pessoa de agir corretamente, de cumprir Torah Mitzvot, mas de qualquer jeito existe um amor eterno que ele está sempre lá e ele nunca pode ser desfeito. De qualquer jeito, essas são as 3 brachot em torno do Kriyat Shema. Falo que Tzurchan Aruch, elas são mais hamurot, são mais graves que Psukei de Zimra. Então, embora em Psukei de Zimra vimos que tem situações em que é permitido parar, nas brachot do Kriyat Shema a gente vai ver que tem menos opções. As pausas feitas durante as brachot do Kriyat Shema e o próprio Kriyat Shema são menores. Agora, quando a gente pensa sobre o Kriyat Shema e as brachot, tem 2 situações diferentes com relação às pausas. Fala o Kitur Shulchan Aruch, ve'em nechlakim lefrakim, ve'lem lefrakim, ben yotzer hameorot le'ahava rabah, ben abocher b'amo Yisrael be'ahava le'shma Yisrael, ben v'sharecha le'v'chaim shamoa, ben haaretz le'vayomer. Se a gente imaginar as brachot do Kriyat Shema e o Kriyat Shema, a gente vai perceber claramente que existem 2 situações diferentes durante a leitura das brachot e do Kriyat Shema. Quais são as 2 situações? A primeira situação é se eu estou no meio do Kriyat Shema, se eu estou no meio de uma brachá. Aqui, o que eu posso parar ou não no meio de uma brachá, no meio de um passuco do Kriyat Shema, a gente vai ver que é mais rigoroso, eu posso fazer menos pausas. Porém, se eu estou entre uma brachá e outra, por exemplo, eu acabei a primeira brachá, eu acabei a brachá de Baruch Atah Hashem Yotzer HaMeorot, ainda não comecei a próxima, como a gente vai ver aqui na Halakha Bet, a minha oportunidade de parar aqui, de responder um amém, ela é mais leve do que se eu estivesse no meio da brachá. Então fala pra gente, o Kitur Shulchan Aruch, quais são as pausas, digamos assim, quais são os capítulos, as partes diferentes durante o Kriyat Shema e as brachot. Então as partes são as seguintes, existe... Depois que eu comecei a primeira brachá até o fim da primeira, que é Baruch Atah Hashem Yotzer HaMeorot, isso é a primeira brachá. Entre a primeira e a segunda é chamado de Bein Aprakim, entre partes. Depois que eu comecei a segunda até que eu terminei ela, isso é considerado no meio de uma brachá, mas na hora que eu terminei antes de Kriyat Shema, antes de começar o Kriyat Shema, isso daqui também é chamado entre partes, que a gente vai ver que a Halakha Bet vai tratar disso e a Halakha Gimel vai tratar no meio das próprias brachot, no meio do Kriyat Shema. E o próprio Kriyat Shema, que é formado de 3 partes, de 3 capítulos, digamos assim, entre um e outro, entre o Ve'ahavta, que é o primeiro, quando acaba o Visharecha, e começar o segundo, Ve'haim Shamoa, entre acabar o segundo e começar o terceiro, Vayomer, também são chamados de Bein Aprakim, entre partes, e isso a gente vai aprender na Halakha, onde é permitido, o que eu posso responder nesse momento. Porém, entre o fim do Kriyat Shema e o começo da próxima brachá, não se para de jeito nenhum. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, vamos entender melhor agora durante a Halakha Bet. Bein Aprakim mutar lomar amen al kol brachá she'u shomea. Entre prakim, ou seja, entre a primeira e a segunda brachá, entre a segunda brachá e o Kriyat Shema, entre as partes do Kriyat Shema, eu posso responder amém para qualquer brachá. Se eu vi uma brachá do Hazan, se eu vi uma brachá de alguém, eu posso responder amém naquele momento. Esse é o costume Ashkenazim. Assim os Ashkenazim costumam que eles podem responder amém quando ele está entre uma brachá e outra, ou entre uma parte do Kriyat Shema e outra, não no meio do capítulo. O costume Sfaradi é não responder amém. Aqui a gente tem uma situação muito comum em todas as tefilot, que ela realmente depende dessa halakha. Um Ashkenazi que ele está rezando com o Hazan, por exemplo, ele está em ordem, ele chegou na hora certa, ele está rezando junto com o Hazan, e ele está fazendo a primeira brachá do Kriyat Shema, por exemplo. Ele começou junto com o Hazan, Yotzeror, Vorechosh, José Shalom, Voret, Akol, e aí ele chegou no fim da brachá, Baruch Atah Hashem Yotzer HaMeorot. Um Ashkenazi, ele pode terminar a brachá, Yotzer HaMeorot, esperar o Hazan terminar a brachá dele, e quando o Hazan fala alto, Baruch Atah Hashem Yotzer HaMeorot, o Ashkenazi pode responder amém, porque para ele não tem problema nenhum responder amém entre uma brachá e outra. Já de acordo com o costume Sfaradi que não se responde amém entre uma brachá e outra do Kriyat Shema, ele deve se esforçar para acabar a brachá junto com o Hazan. Em vez de terminar a brachá, Baruch Atah Hashem Yotzer HaMeorot, e esperar o Hazan terminar a dele, e aí ele vai estar numa situação em que ele tem que responder amém, mas ele não pode, o ideal é que ele seja um pouquinho mais devagar do que o Hazan, ou que ele acabe a brachá, Baruch Atah Hashem Yotzer HaMeorot, junto com o Hazan. E aí já que ele acabou junto e é a mesma brachá, ele não deve responder amém. Então isso daqui é uma diferença entre Ashkenazim e Sfaradim. Ashkenazim pode terminar a brachá, esperar o Hazan acabar e responder amém. Sfaradim costumam terminar junto com o Hazan.
Isso é com relação a responder amém para brachot. O mikol sheket demutar laanot kedushah lekadish levarechu. Isso daqui também é válido tanto para Ashkenazim quanto os Faradim. Alguém que se encontra no meio da tefilá e ele está entre uma parte e outra do Kriyat Shema, ele pode responder kedushah, ele pode responder kadish, ele pode responder barechu. Vamos ver quais partes, seguindo com o Shulchan Aruch mais um pouquinho. Aval baruchu, baruch shemo lo yomar. Porém, Baruch Shemo, que não é algo que aparece na Gemara, é um costume, isso não se responde. Vegam im shomea shakal omrim kriyat shema, lo yomar imem et pasuk Shema Israel, ela yomar ma sheomer bekol ram, kederech shomrim akal Shema Israel, sheye nireh keilu korei maim. Agora, já que a pessoa, se por exemplo a pessoa está entre dois prakim, ele acabou a primeira brachá, ele vai começar a segunda, e ele vê que está todo mundo fazendo Shema Israel. O Tzibur está um pouquinho mais para frente, eles estão respondendo o Shema Israel. Agora, ele próprio não chegou no Shema Israel. Ele não pode fazer o Shema Israel agora, antes de começar a segunda brachá. Então, fala que o Shulchan Aruch, por um lado, eu não posso fazer o Shema Israel. Por outro lado, se está toda a sinagoga fazendo o Shema Israel e eu não faço, digamos assim, pega mal. Parece que eu não estou querendo unificar o nome de Akadosh Baruch Hu junto com todo mundo, eu estou separado. Então, nessa situação, mesmo que a pessoa não chegou ainda no Kriyat Shema, ele cobre os olhos, igual todo mundo está cobrindo, e ele fala a alta parte que ele estiver falando, para parecer que ele está recebendo o Kriyat Shema juntamente com todo mundo. Agora, outros poskim ashkenazim falam, não adianta você falar alto onde você estiver, porque você fala alto algo diferente de todo mundo, então muito pelo contrário, vai todo mundo fazer Shema Israel e você vai estar gritando Baruch atah Hashem yotzei meorot. Vai demonstrar que você está diferente de todo mundo. Então você cobre os olhos e em vez de falar, em vez de continuar sua brachá, você faz um barulho como se você estivesse fazendo juntamente com o Tzibur Shema Israel, mas não fala palavras diferentes. Então por um lado você não vai falar Shema Israel, por outro lado você não vai continuar em frente, seguir em frente com a sua tefilá enquanto todo mundo faz o Shema Israel. Você vai fazer uma pausa, cobrir os olhos e fingir que você está fazendo juntamente com o Tzibur, e depois quando chegar na sua hora de fazer Shema Israel, você vai fazer isso normalmente. Isso é com relação a entre um perek e outro. Na próxima alahá, na alahá gimel, a gente vai ver o que eu posso responder durante uma brachá.